Boa tarde, gente. Vamos entrando. Estão me vendo? Tá tudo certo? Estão me ouvindo direitinho? Ei, Andressa. Rafa já tá aqui chamando. Bom, a gente vai fazer hoje, gente, uma live com o professor Rafael Mota. Ele é professor universitário também e a gente vai falar um pouquinho de TCC. Saudades também. Ei, Rafa. Oi, Dani, tudo Tudo bem? bom? Tudo certo. Deixa eu fechar aqui que eu tô com o computador embaixo ligado. Tudo certo? Tá cortando um Tudo pedaço da minha bem. cabeça. Isolados, né, em quarentena. Todo mundo preso, né, Rafa? Todo Nossa, mundo em isolamento social, né? e a gente, a única forma de se comunicar tá sendo através de live, né? Isso é Mas legal, tá né? bom. Uma proposta legal que você tá explorando aí, é levar informação às pessoas, né? Tá me ouvindo Você bem? também, meu amigo. Tô te ouvindo legal. Tá todo mundo me ouvindo legal? Tá Legal. me ouvindo legal? Ó, tem uma galera do Rio aí entrando, hein? E aí, pessoal, bem-vindos. Aliás, você tá quase carioca também, né, Dani? A gente dá uns rolê, né, Rafa? A gente tenta, né? Mas eu sou mais capixaba. É isso aí. Terra boa. Terra boa. E como é que tá o Rio hoje? Tô de casaco aqui, Dani. Carioca é meio complicado, né? Dá 25, 24 graus aqui, a gente já tá sentindo frio, Aqui já, já, também. já fica Ó, com Astorga aí. E aí, Astorga? a Se história dispersa aí que daqui sofrendo, a pouco a gente coloca você na conversa aqui. sofrendo com a gente, a história, né? Tá. Mas aqui também é assim, Rafa. Quando dá qualquer friozinho que tem aqui, o capixaba se encapota todo. Eu já tive aí em Vitória. Gostei, adorei. Aqui é o Muito mini Rio legal de a Janeiro. cidade. Aquelas três pontes, né? Fui na fábrica da Garoto aí, fiz um tour Ah, legal só foi aí. do lado bom, né? A igreja lá, muito legal. Aham. Convento da Penha, né? Você só foi do lado bom, então. É, fui como turista, né? Não fui como arquiteto urbanista, não. Fui como turista aí. Eu Ah, só fui no é? lado bom. Me dê Não, esse aqui é direito. gostoso. É gostoso, eu gosto de morar aqui. Muito bom. É... Então vamos lá, Rafa. O pessoal vai entrando aí. Já tem bastante gente. Abraço pra galera que tá entrando. Esse horário é um horário bom, que ainda não começou as lives dos artistas, né? Como é que estão as aulas online, Rafa? Tá conseguindo se virar? Fazendo malabares, né, Dani? Como é que a gente dá aula de projeto online? Um amigo meu me deu uma dica de comprar uma mesinha digitalizadora. Aí eu te dei essa dica Você me deu a também, dica e tá? eu peguei. Pega lá, Tá dando, bebinha. tá dando certo. Tá dando certo. Eu tenho que testar mais, viu? Aquilo é um mouse, né? A mesinha é o mousepad e a caneta é o mouse. Aí É, você usa ela para arriscar. Agora, tem que ser arriscado em projetos. O aluno ele tem que converter o AutoCAD, o Revit em PDF, e aqui, aí ó. quando ele compartilha como documento, você consegue. A tua é É igual maior a um sua, não é? pouquinho. Não, a minha é menor um pouquinho. Então, eu fiquei com medo de comprar a menor porque eu sou muito expansiva, entendeu? Mas é muito boa. É um recurso bom, né? Não, é um Para a recurso bom e gente. meu coordenador, eu postei ontem, né? Marquei você e meu coordenador já viu, já passou a ideia para frente. É legal. É uma Porque boa forma. muitos professores têm tido essa dificuldade, né? A gente que é da área de eu que sou arquiteta, você que é arquiteta, a gente gosta de se comunicar através de desenhos, né? Então eu sinto muita falta, meus alunos sabem, aí eu sinto muita falta de rabiscar no quadro, de. E a última aula que eu dei, que eu precisava rabiscar algumas fórmulas, foi até uma aula de mecânica do solo.
Eu tive que pegar o celular, fazer um malabarismo, o celular ficar para cima e eu não podia nem mexer para conseguir escrever para todo mundo ver. Então tá complicadinho assim, mas a gente está se adaptando, né? Tá legal. Eu tive numa reunião lá do grupo de pesquisa e a minha orientadora ela foi solicitada lá para fazer parte de um grupo de ações de contingência da UFRJ, principalmente na graduação, nas Uhum. graduações, né? De como que vai funcionar. A gente dá aula em instituições privadas, então a gente tem Exatamente. que se virar. Mas eles lá, eles estão ainda especulando começar a botar as aulas presenciais online, teóricas só. E aí eu dei o meu depoimento sobre as aulas práticas, geometria descritiva, de projeto em geral, de desenho em geral, né? E ela gostou muito, ela falou, olha, que legal, vamos ver se a gente consegue fazer esse bate-bola lá na UFRJ para ver se volta, né? Porque eles estão parados. Estão parados. E É. é porque a gente sabe muito bem, né, que a realidade do aluno federal é completamente diferente da realidade de que a gente está acostumado a dar aula no particular, né? Tem até aqui o IFES, o Federal do Espírito Santo, o Instituto, né, que está com essa mesma discussão, só que o problema é que grande parte dos alunos são carentes e não têm acesso à internet de qualidade. Então, a gente sabe que para ter uma aula online, para conseguir acompanhar, né, online, ao vivo, na mesma hora, a gente precisa de uma conexão boa, né? E muitos alunos estão tendo esse problema. Então, eu acho que vai ser um desafio, assim, um desafio grande. A gente enfrenta um problema que às vezes nem a conexão da internet não, tá, Dani? É a conexão com a plataforma que você usa. Quando entra muita gente, ela costuma cair. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho uma conexão boa, né? Uma área boa e tal, mas às vezes cai a conexão na plataforma. A gente lá na Universidade de Patu está usando o Blackboard. Tem vários, aí tem o Zoom, Uhum. tem o Hangout, tem o Google Meet, né? Uhum. Mas essas plataformas, elas estão super, como é que eu vou dizer, estão super povoadas, né, nesse Sim. momento, e aí a conexão costuma cair. Enfim, A gente está usando a Microsoft Teams, assim, tem funcionado direitinho até. Assim, a gente tem alguns macetes, assim, não pode todo mundo ligar o áudio ao mesmo tempo, não pode todo sim, mundo sim, ligar a câmera ao mesmo tempo, senão cai. E sim. realmente fica muito cheio. Só que é engraçado que as aulas começam aí em torno de 7 horas, as minhas, né? E aí, quando dá 7 horas, 7 e 10, as conexões estão horríveis, porque é a mesma hora que os artistas começam as lives. E aí parece. É a conexão, é. Gente, teve um dia que tinha uma live, acho que da Marília Mendonça, no horário da minha aula. Eu não consegui dar aula. Porque parece que a internet do mundo inteiro tá É, pegando para assistir a live da Marília Mendonça e eu não consegui dar aula. é Tive que muita parar. demanda, muita demanda. Bom, mas agora a gente já introduziu o assunto aqui, né? Vamos ao que interessa. Quero dar um oi pra galera aí, todo mundo. Vão entrando e vão dando um oizinho pra gente. O papo hoje é um papo que os alunos já me pedem para falar sobre isso há muito tempo, sobre TCC, trabalho de conclusão de curso, ou artigo de para finalizar o curso, projetos de pesquisa, são coisas que todo mundo tem uma dificuldade enorme para desenvolver. E assim, é uma dificuldade que ela, quanto mais você sobe o nível, né, Rafa, mais difícil vai ficando. Você tem a mesma dificuldade na graduação, você tem a dificuldade na especialização, uma dificuldade no mestrado, uma dificuldade no doutorado. A gente vai mudando as perspectivas, né? Então, esse assunto de TCC, ele vai entrar, essa live com o Rafa entra a primeira live de algumas outras que eu pretendo fazer e alguns projetos também que a gente pretende focar, né, Rafa? Sim. E vamos apresentar então o nosso convidado. Eu não sei quem é convidado de quem, a gente é convidado um do outro, não tem problema, a gente vai Eu sou seu apresentando. convidado, hoje eu sou seu convidado. Eu gostaria que o professor Rafael, então, se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho da trajetória dele, para a gente conhecer mais, né? Pode falar, Rafa. Vou ser breve porque é chato ficar se apresentando, né? O princípio da minha vida acadêmica foi tarde, né? Porque eu me formei, vai fazer 20 anos ano que vem, olha que legal. Tarde? Me formei muito novinho, né? E aí fui para a obra, né? Como você faz, aí você deve ter feito. Todo arquiteto ele vai para escritório, vai para a obra, né? E aí formei em 2001 e fui fazer o meu mestrado. Fiz 3 pós-graduações.
fui para a obra direto, né? E aí o negócio começou a apertar, ficou ruim o ramo de obra, também não tive muita gestão com o pessoal de obra, tive dificuldade com isso, Uhum. né? E aí falei, pô, agora eu vou ter que ir para um outro ramo. Aí fui estudar para ser professor. Eu fiz 3 pós-graduações na área de docência e meu mestrado foi fazer em 2015, na área de educação, né? Educação, a matemática, né? Vamos dizer assim, porque eu sou funcionário público também, sou professor de ensino fundamental e médio na área de matemática. Claro, Você é muito versátil, né? eu privilegio muito a área de desenho, né? Eu boto as crianças para desenhar, geometria, tal, enfim. Mas e aí fiz o mestrado e entrei no doutorado, como você ano passado, né? Só que aí nesse meio tempo, quando eu terminei minhas pós lá em 2005, 2006, eu mergulhei na docência, né? E fui para a FATEC. Não sei se tem aí a escola técnica forte aí do Espírito Santo estadual, né? Não, aqui não tem. A estadual do Rio chama FATEC, Uhum. né? E aí comecei a trabalhar em cursos técnicos aí, já, de forma que eu estou há 12 anos aí na docência. E é inusitado que eu virei professor universitário por causa de um convite de um aluno, né? A gente está sempre estimulando eles a estudar. Eu dei aula de AutoCAD para pedreiro, porque na Ah, FATEC aqui, nossa! interessante, na FATEC aqui a gente chama Centro Vocacional Tecnológico, são centros de vocação, né? Então lá eu era até coordenador técnico, a gente ensinava pedreiro, carpinteiro, né? O ofício deles mesmo, onde pessoas de fora quisessem se qualificar. No currículo tinha o AutoCAD. E aí eu estava dando AutoCAD para pessoas que mal sabiam ler, né? Mas sempre naquela perspectiva, a gente que é professor, a gente luta pelo nosso aluno, né? A gente tem essa missão de fazer com que ele continue estudando. E um dos alunos, né, que era pedreiro, foi fazer engenharia civil, fez curso técnico, depois foi fazer engenharia civil nessa universidade que eu atuo hoje. E um dia faltou professor de AutoCAD lá nessa universidade, e esse cara, é engraçado que esse curso, essa FATEC que eu trabalhava, era num bairro, na mesma cidade dessa universidade que eu atuo, bem distante. E aí ele falou assim, falou lá nessa universidade, olha, tem um cara bom de AutoCAD lá naquele bairro lá, que chamava Parque Muíza, né? Vai buscar ele lá que vocês estão sem professor. Aí, assim, eu me senti, assim, lisonjeado mesmo, né? Aí fui, né? Já estou há 7 anos na docência universitária. E esse tema que você propôs para essa live, ô Dani, ele é muito pertinente, porque a gente parte do princípio, né, que quando você vai atuar em alguma área teórica, vamos falar qualquer área, né, medicina, fisioterapia, qualquer área, não tão técnica quanto a gente, que as pessoas produzem monografias, né, eles têm uma familiaridade maior com as etapas da pesquisa, né? Já quando você traz para o lado da arquitetura, da engenharia, os nossos alunos eles sentem muita dificuldade em afinar, polir as suas ideias, e a gente acaba, como professor, tendo muita dificuldade em ajustar toda essa defasagem que eles têm até chegar no último período, né? Falam, e agora, como é que eu vou fazer? E aí, É. a gente segue a pauta sua aqui, eu falo pra caramba, me interrompe Não, aí, não, se pode tiver ir, alguma continua. Não, tiver tá muito alguma interessante. pergunta aí, você pode me interromper, fica à vontade, tá, Dani? E aí é interessante que a gente sempre brinca, né? TCC, é TFG, né? E é importante a gente frisar que as DCNs, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais que regem, vou falar arquitetura, tá, Dani? Que é o curso que eu dou aula, que regem o curso de arquitetura, sugerem que chamamos de TFG, Trabalho Uhum. Final de Graduação. Por quê? Há uma pequena diferença entre TCC e TFG. O TCC, ele quer dizer assim, você pode fazer um trabalho teórico, conceitual, né? Você pode fazer uma monografia, né? Que é uma parte, mas o TFG, necessariamente, você pode fazer esses dois, mas você também faz um trabalho prático, que é o que Aham. a gente mais tem nos cursos de arquitetura, né? Os alunos querem fazer projeto, né? E ponto.
Mas não quer dizer que ele não tenha que seguir um roteiro de peculiaridade que um trabalho de pesquisa emana, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando saí da faculdade, eu fui para a minha pós, eu falei, tem que fazer uma monografia. Eu falei, o que é isso? O Aham. que é monografia? Eu nunca tinha tido experiência com isso. Eu tinha feito um projeto final de graduação e ponto, né? E aí comecei a fazer, me familiarizar mais, mas o meu pavor maior foi há 5 anos atrás, quando eu entrei no mestrado. Eu não tinha a mínima noção do que era metodologia, o que era procedimento metodológico. Aliás, como escrever, né? Eu acho que o engenheiro e o arquiteto ele tem muita Exatamente. dificuldade de escrita. Isso é uma Muita. coisa muito difícil para nós, né? Então, é, a gente tem que entender isso. O primeiro passo para a gente fazer um bom TFG é a gente entender as etapas, né, de uma pesquisa. Mesmo que a nossa tenha que ser, como é que eu vou dizer, adaptada, né? Porque o que é muito promovido, divulgado aí, você vai no YouTube e procura o que é metodologia, o que é procedimento metodológico, como é que faz uma justificativa, como é que eu coloco a relevância do meu trabalho, quais são os objetivos. É uma coisa que eu vou falar aqui que é muito interessante, né? A gente não Aham. sabe traçar objetivos de pesquisa quando a gente vem dessa escola da arquitetura ou da engenharia, né? É. Então, tem que haver uma adaptação, né, do aluno, do estudante de arquitetura. Eu tinha uma versão muito grande com esse nome aluno, né? Que eu Não, mas é entendia que aluno era porque a gente sem também é luz. aluno, né? Não, sem luz, mas eu descobri que não. O significado de aluno não é sem luno, luz, não. Se eu não me engano, se é do latim, é uma língua dessas aí. Aluno quer dizer amamentar-se. Então eu tinha muito preconceito em falar aluno, não, é estudante, arquiteto em formação, mas hoje, por causa de um trabalho lá que a gente fez numa disciplina doutorado lá, eu descobri, eu falei, cara, eu tenho que sanar essa minha inquietação, né? Não é aluno. Todo mundo chama de aluno, por que eu vou ficar com esse preconceito? Eu vou pesquisar o que significa aluno. E aluno Mas, quer dizer amamentar-se, né? é, Buscar informações. E aí eu passei a usar aluno e mas aluno é é um aluno nome ótimo. mesmo. E É eu me aluno sinto mesmo. feliz de ser chamado de aluno, né? A minha orientadora fala, não, aluno é um nome muito ruim. Aí eu tô meio, falei, não, Mas professor, é a um gente é nome aluno, a bom, gente também está tal. aprendendo, né? Mas não quer dizer sem luz, né? Aluno quer Não, dizer pelo contrário. amamentar-se de formação. Pelo contrário, buscar a luz, né? Mas É que assim, tem eu todos. só quero fazer um parênteses aí, que assim, não é uma dificuldade, gente, só de vocês aí que chegaram agora para assistir. Desenvolver um trabalho, qualquer um que seja, de especialização, de uma monografia, um TCC de graduação ou de mestrado, e agora a gente está num novo paradigma, né, Rafa? A gente está no doutorado que, assim, primeiro dia de aula eles já derrubam tudo que você sabia, assim, é bem desesperador, inclusive. Mas, assim, a gente não está preparado, e aí eu estou me colocando no bolo, que quando eu terminei a minha graduação também, a gente tinha essa mesma questão, né? A gente não está preparado para lidar com escrita técnica, com escrita científica, com trabalhos de pesquisa. Então, não é uma dificuldade só de quem está fazendo graduação. Essa dificuldade, ela é uma dificuldade enorme. Eu costumo, agora falando, só me apresentando aqui, que eu estou vendo que tem muito aluno seu aqui, Sim, eu sou arquiteta de formação, né? E aí, quando eu terminei minha faculdade, eu terminei há pouco tempo, terminei em 2012, 2013. E quando eu terminei minha faculdade, a gente fica para onde vai, o que eu vou fazer, né? Fui fazer projeto, todo mundo vai fazer projeto, mas logo já comecei a dar aula em curso técnico também. Eu dei aula em curso técnico de edificações, e aí, assim, gente, eu acho que começar dando aula para curso técnico, você já. A partir do momento que você dá aula para curso técnico, você dá aula para sim. qualquer modalidade de ensino, assim, porque o curso técnico ele tem muita. Os alunos são muito diferentes, assim, né? Dependendo aí do curso técnico que São você. técnicos. São técnicos, e Almejam ser técnicos, né? eu costumo falar com as minhas amigas assim que
Eu aprendi a dar aula mesmo no dia que eu peguei uma turma no Senai, que era uma turma de Pronatec, que eu peguei 40 meninos dando uma sala de 16 anos, 17 anos. E a gente. Eu formei para ser arquiteta, para fazer projetos, a gente não forma para dar aula, né? Inclusive, é ressaltar que você fez pós-graduação em docência e você foi buscar o conhecimento na área de docência e tudo, mas essa não é a realidade, né? Então, por exemplo, eu nunca fiz, eu deveria ter feito, mas eu nunca fiz nenhuma pós-graduação ou algo do tipo para a área de docência. Então, além de tudo, a gente não é preparado para dar aula, né? A gente vai descobrindo a forma e o que funciona, o que não funciona, junto com vocês, os alunos. E receber o feedback é importante, né? Como você disse, que um aluno seu que te indicou para a vaga na Sim. universidade que você dá aula hoje, receber esse feedback é super importante, porque é assim que a gente vai aprender. A gente não tem a formação de pedagogia, né? Pelo menos a grande maioria não tem. E a gente vai quebrando a cabeça. Mas aí, enfim, eu formei, aí eu fiz 2 especializações também. Fiz um mestrado, meu mestrado na área de engenharia, mas para engenharia ambiental, engenharia e desenvolvimento sustentável. Gosto muito de tratar de materiais e coisas que remetem à melhoria do meio ambiente, enfim. E dou aula para engenharia civil, engenharia de produção e engenharia elétrica. E voltar hoje para o doutorado de arquitetura, para mim, foi um desafio enorme, porque a gente fala muito sobre isso, né? Eu converso muito com o Frank também sobre isso, e assim, foi uma dificuldade enorme, porque eu tenho uma dificuldade em escrita, eu tenho uma dificuldade em parar, escrever e ler, interpretar o que aquilo ali tá propondo, e não é uma dificuldade, gente, só minha, não, é uma dificuldade de Sim. todo Minha mundo. também. Então, e aí a gente tem umas leituras super densas, né? E a gente começa a estudar coisas completamente diferentes. E assim, esses desafios, como a gente se propôs a ter, né, do doutorado, mas um mestrado, uma especialização, são super válidos, tá? Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu costumo ajudar e orientar muita gente que faz trabalho final de TCC, acho que TCC, monografia de pós-graduação. Eu ajudo muita gente com monografia de pós-graduação. E a gente que, teoricamente, já deveria fazer uma monografia, porque já fez pré-graduação. Mas, assim, é consenso. Assim, mesmo a pessoa que está ali fazendo uma pós-graduação, ela também tem dificuldade para escrever, por onde começar. Principalmente se essa pessoa está fazendo essa pós-graduação para aprender mesmo alguma coisa na área, seja de engenharia ou de arquitetura. Então, é irrelevante a parte de escrita ou a parte acadêmica, né? Para a gente que é acadêmica, ela é mais irrelevante. Mas entendam vocês que, a partir do momento que vocês começam a ler coisas que são específicas da área de vocês, isso vai abrir completamente a mente de vocês para projeto, para materiais, para métodos construtivos, né? Então, é muito válido a gente que só faz projeto, quem é arquiteto e é engenheiro, que só faz projeto, é muito válido também você pegar um livro de engenharia, dar uma lida sobre procedimentos, sobre métodos, sobre técnicas. E é isso. Vamos lá, então. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aqui que eu vou lendo, tá? Bom, o Rafa já... Ei, Bel, a Bel acabou de entrar. Beleza, Bel? O pessoal tá Ela é aí. maravilhosa. Ao contrário de nós, a Bel escreve muito bem, né? A A gente Bel chega lá. é. E a Bel, ela é culta até para falar, né? Eu É. começo a falar, daqui a pouco já solto logo um palavrão. Mas aí você Mas falou, Dani, o segredo de escrever bem é ler muito, né? é A ler. gente tem que se habituar. A gente levou um baque quando entrou no doutorado, né? Que era tipo, no mínimo aí 100, 150 páginas para ler por semana. E você não tem esse ritmo, né? A gente não é acostumado a isso. O arquiteto ele não tem essa cultura e deveria, né? Porque É. a gente faz memoriais justificativos, descritivos, Uhum. isso é uma dúvida muito grande. Então a gente tem que ler. Se você lê muito, você é um processo de que você vai imitando aquilo. Você começa a ter fluidez na leitura, é automático, é intuitivo. Você tem fluidez na escrita também. E aí, não sei, vai seguir a pauta aí? Fala aí o que Vamos que você seguindo. quer Então, o bater o Rafa já papo. falou a diferença entre TCC e TFG. Aí, Rafa, olha só. Hoje eu sou professora das engenharias da Faculdade Estácio, aqui de Vitória, né? Mandar até um beijo para meus alunos que estão vendo. E, assim,
aqui, deixa eu só te explicar o contexto. Aqui a gente é um curso semipresencial, é um curso que eles chamam de Flex, onde os alunos fazem parte dessas disciplinas dele online e partes presenciais, né? Agora está tudo online porque está todo mundo online mesmo. Essas disciplinas presenciais são as disciplinas de laboratório, são as disciplinas de projeto, são as disciplinas de softwares, né? Então, Revit, o AutoCAD. Então, quando o menino chega lá no último período para fazer o TCC dele, a gente trabalha com um artigo científico aqui. E para ser bastante sincero, gente, eu acho melhor você fazer 10 monografias do que um artigo. Porque eu acho que, às vezes, a gente fala muito sobre artigo e banaliza muito o termo. Você fazer um artigo científico não é só você pegar um objeto e descrever aquele objeto e tudo bem. Você tem que ter uma capacidade de síntese. E aí, foi um dos meus principais problemas no mestrado. Eu percebi que eu não tenho capacidade de síntese. Eu percebi que para eu falar que essa parede é vermelha, eu só falava que a parede é vermelha, ok. Mas você tem que dar uma volta e você não pode dar uma volta para falar da cor. Enfim, você ter uma capacidade de síntese, você sintetizar o que você quer passar em 10 páginas, é uma coisa muito complicada. Então, assim, a primeira dica que eu dou é não banalizem esse fazer o artigo. O artigo ele tem que ser uma coisa pequena e tem que ser uma coisa muito prática. Eu tenho que mostrar logo para o que eu fui, eu tenho que mostrar logo o meu objetivo e já resolver o problema, diferente de uma monografia, né? Que você tem espaço para fazer uma revisão de bibliografia, uma metodologia legal, né? Um artigo tem que ser uma coisa muito menor, mas muito mais elaborada. E eu digo isso porque os meus alunos, eles ficam entre fazer uma revisão bibliográfica e pegar um objeto de estudo, né? E aí eles têm dificuldade em pensar numa coisa ou noutra, e tem outra dificuldade que na faculdade a gente dificilmente aborda como fazer um artigo científico, e o que é um artigo científico, e como desenvolver. Então, assim, para deixar claro que a realidade da gente aqui hoje, minha realidade aqui na graduação, é o artigo científico, né? Que é uma coisa muito menor do que um TCC. Qual é a sua realidade aí, Rafa, do curso de arquitetura? Dani, eu concordo com você sobre a questão da banalização. Isso vem a reboque. A gente, eu acho que assim, a academia, ela virou uma espécie de máquina, né? Vamos produzir. Produzir, 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 produzir. A gente tem que ter muito artigo publicado, o nosso Lattes tem que estar cheio de pesquisa. E o artigo, eu vejo de uma forma bem mais simples, né? Ou você vai comentar sobre alguma coisa que você tem. Por exemplo, a gente que está fazendo doutorado, né? Você pega temas específicos que você quer costurar ali na tua tese e começa a escrever com ele. Eu acho que o problema do artigo, né, é que você, além de ser sintético, você tem que costurar bem, porque assim, Dani, ninguém inventa a roda, né? A gente tem que ter fundamentação teórica de tudo. Então você tem que buscar alguém que falou sobre aquilo que você quer falar também e ter ideias, né? Desenvolver ideias a partir disso, né? Então, assim, por esse processo, é a lei da procura e da oferta, né? Por esse processo de banalização, as revistas, né? Os eventos, eles estão muito seletivos, então não entra qualquer um, né? Uhum. Tem todo o processo de ficar revisando. Então, eu não sei até que ponto a avaliação de vocês chega aí. Aqui, no Rio, como é que a gente produz, né? O aluno, sim. Eu não dou aula para engenharia, mas o aluno ele pode produzir um artigo e dizer no final que ele pretende, né, quando ele entrar para o mestrado, vai ser um produto. Pronto, é um produto ali, tá? Uhum. Mas a gente costuma não sugerir muito isso para o aluno, porque um artigo, se não for muito bem escrito, se ele não tiver assim, tipo, a revista vai chegar e vai olhar, não, eu tenho muito interesse nisso, ele passa a não ter um peso grande para o trabalho final de graduação, né? Agora, se for um artigo brilhante, uma coisa fantástica, uma escrita muito apurada, né? Aí sim, a gente costuma, olha, esse artigo vai ter um futuro bom
então a gente aceita ele como um trabalho final de graduação. Eu acho que a monografia ela é mais praticada. Eu estou falando pelo que eu vejo, eu não pratico Aham. monografia. Aliás, tem muito aluno de arquitetura que faz trabalho teórico conceitual, por exemplo. Eu tenho uma orientanda agora que ela está fazendo análise, ela está elaborando diretrizes, né, no estudo de caso de um pátio escolar, de uma escola, para que ela proponha intervenções arquitetônicas, não no projeto em si, mas diretrizes, Uhum. né? Para que o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele ultrapasse os limites das paredes da sala de aula. Então, ela está falando sobre o espaço do Mas é um pátio teórico, escolar. mas nem tão teórico assim, né? É um teórico conceitual, né? É. Vamos dizer assim. Mas eu acho que assim, os trabalhos, aí eu posso usar o termo TCC, trabalho de conclusão de curso de engenharia, a gente primeiro precisa entender, eu particularmente, preciso entender qual é a diferença entre engenheiro e arquiteto, né? E para isso, tem uma discussão muito atual no mercado que a gente tem assim, um estigma de que, não, o arquiteto pensa, cria, o engenheiro constrói. Isso não está mais assim. Hoje em dia, a gente tem muito engenheiro participando ativamente do processo criativo e tem muito arquiteto participando do processo de construção. Né? Então, eu acho que hoje está muito misturado isso. Né? Uhum. Por exemplo, eu fui um arquiteto meio, a gente brinca, né? Eu fui um arquiteto meio engenheiro no início da minha Sim. carreira. Eu botava a botina, ia para a obra, porque tem isso também, as pessoas julgam, né? Não, você é arquiteto, você vai se Mas formar, tá vai no para escritório. escritório. Não, É. não necessariamente. Eu nunca fui arquiteto de escritório, sempre fui arquiteto de obra. Tem a Bel aí que está assistindo a nossa live, ela também é uma arquiteta de obra, ela está na obra, como você. Então, eu acho que engenheiros podem criar sim, projetos. Aqui na universidade que eu atuo, tem muito engenheiro criando, apurando, aplicando sistemas construtivos, por exemplo, sustentáveis, falando na tua área, né? Uhum. Sistema construtivo de bambu, né? Em projetos de arquitetura. E a gente tem uma coisa muito legal aqui, que a arquitetura e a engenharia elas dialogam. Então, às vezes, Uhum. O você tempo pega todo. alunos de arquitetura que propõe o projeto de arquitetura e o aluno de engenharia que coloca, por exemplo, o cálculo estrutural nos projetos. Né? Então, a Uhum. gente faz essa dobradinha. Eu estou até com uma orientando agora que está fazendo uma passagem verde numa rodovia, porque a inquietação dela era em relação a animais silvestres. Então, era Legal. uma coisa pessoal. E eu falei, olha, você pode propor, é um projeto arquitetônico, é um projeto até urbanístico, mas você não pode ir sem base para a sua banca estrutural. Então, você tem que procurar um colega que te apoie, que te dê Exatamente. E essa base. e eu costumo falar para os meus alunos da engenharia, eu falo, gente, todo engenheiro precisa de seu arquiteto, assim. Sem Então, você dúvida. trabalhar com equipe, trabalhar em equipe, e aí que no primeiro dia de aula, assim, eu já derrubo alguns mitos deles, sabe? Porque eles têm os mitos de que arquiteto e engenheiro eles são rivais, ou que... Mas não é, gente. Quando você vai no mercado de trabalho, você vê que ninguém trabalha sem ninguém, vocês trabalham em Um parceria. depende do outro. Um E depende do assim, outro. pois é, e o engenheiro que trabalha comigo, que mais trabalha comigo, o Ridley, às vezes ele tem vontade de me matar, mas a gente é parceria, um indica o outro, a gente trabalha junto, é super de boa, viu? É. Mas, assim, aí eu até, com respeito aí à sua pauta, até entrando aí, né? Seguindo, se você me autoriza. Não, vamos, eu quero que você fale agora. Essa É, aqui é, é a pergunta que todo mundo faz. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu devo ter aqui umas 10 mensagens de aluno falando para mim, como é que eu vou encontrar o meu tema? então, isso é muito legal. E eu costumo brincar com meus alunos, né? Eu falo assim: o teu TCC, o teu TFG, a tua monografia, como você queira chamar, tem que ser o seu primeiro emprego, né? Porque a gente sabe que é muito chato pesquisar. Né? Quando É, você escolhe um tema que você não tem prazer de falar dele, né, é um problema dobrado é, para você, né? Porque você fala de uma coisa que você gosta, você chega no final da tua pesquisa e está exausto, com vontade de não é, olhar mais para a cara dela. é. Então você tem que ter uma afinidade muito, muito boa, muito, muito forte com o seu tema. E aí eu costumo brincar, assim, na minha época eu fui muito inocente, né? Eu fiz uma clínica de reabilitação
porque eu namorava minha noiva na época, era fisioterapeuta, né? Então eu falei, vou unir o útil, vou agradar, tal. Então eu vou fazer uma clínica de fisioterapeuta num terreno na Barra da Tijuca, em frente ao Barra Shopping, que custava, sei lá, 15 milhões de dólares. Então vamos para a realidade. Quem vai fazer uma clínica de Não fisioterapia, vai. reabilitação? Isso não existe. Então eu fui inocente na minha época. E é o que eu costumo falar para os meus orientandos, não seja inocente. Faça do seu trabalho de TFZ o teu primeiro emprego. Você tem que vendê-lo. Você tem que ter um público-alvo que possa comprar, né? um potencial cliente que compre o seu trabalho. Você tem que ter afinidade. E nisso a gente está conseguindo trabalhos incríveis na universidade que eu estou tendo. Só para você ter uma noção, uma vez eu falei que o meu irmão é veterinário, né? Ele nunca lidou com animal, nunca. Ele trabalha com segurança alimentar. Ele nem gosta de trabalhar com animal. Mas uma vez eu falei, aí eu acho que eles entenderam que eu gosto de questão. Eu adoro o bichinho, tem aquela coisa que a gente tem, a gente acolhe os pets, né? Uhum. Mas eles entenderam que eu entendia de bicho. Aí começaram a botar meu nome lá para pet. Eu falei, meu Deus, e agora? Não entendo nada de veterinária. O meu irmão também é um cara que não trabalha na área, mas vamos acolher. Aí comecei a acolher e começaram a surgir ideias fantásticas. Só para você ter uma noção. Tem uma menina que ela trabalhava com... Estou falando de arquitetura, mas se Sim. aplica muito à engenharia, né? Uhum. Tem uma menina que ela trabalhava com arquitetura promocional. A vida dela era trabalhar com arquitetura promocional, né? Para quem não sabe, a arquitetura promocional, quando a gente vai a uma feira, um evento, aqueles estandes e tal, Uhum. há quem diga que é uma arquitetura efêmera, né? Também é uma arquitetura efêmera. E aí a inquietação dela era o bichinho dela. Ela tinha um cãozinho igual o seu, eu esqueci o nome do cãozinho de vocês Dudu. aí, da sua família, o Dudu. Então, ela tinha um cãozinho da mesma raça, Dudu. E ela, professor, eu quero fazer uma arquitetura, um abrigo para animais. Eu falei, olha só, tudo isso está passado já. Abrigo para animais, eu não sei como é que chama aí, mas aqui no Rio tem a Suípe e não funciona. Então, faça o seu projeto ficar vendável. E aí, o resultado, né, para resumir a coisa, ela fez um ônibus double deck de 2 andares, né? Foi o projeto dela, que ela fez até o nível de detalhamento, e ela descobriu que, assim, qual era a inquietação dela? Promover, via arquitetura, a adoção de animais. E a gente aprendeu muito, a gente não pode falar que é feira de animais, a gente tem que falar que é um evento de adoção, porque esse nome feira é um nome agressivo, né, à causa. E qual era o problema? Qual o problema da adoção, do abandono do animal? É a castração. E aí o ônibus dela, o segundo pavimento do ônibus, ela fez um centro cirúrgico de castração animal. E o primeiro pavimento eram as ganholinhas, que ela teve alguns desafios, né? Que ela não podia botar cão de frente para o gato e tal. E qual foi o propósito, né? A relevância do trabalho dela? Esse ônibus levar a eventos animais, né? Em grande quantidade, né? E também promover ações de castração Sim. cirúrgica ali, rápida. Né? E esse projeto dela, aí a gente foi a fundo, ela fez orçamento do ônibus, é papo de R$ 1 milhão, tá, Dani? Ela vai vender, ela tá É. buscando, porque, por exemplo, toda empresa ela tem uma contrapartida do governo de que, assim, se você faz uma coisa relevante para a sociedade, né, ele tem a contrapartida da isenção de imposto. E aí, se você, por exemplo, pega uma fábrica de ração milionária, né, para ela R$ 1 milhão é muito Não é nada. simples, ela não é nada. E aí ela está procurando vender esse projeto. Então, se ela conseguir engrenar esse projeto, é o primeiro emprego da vida dela. Ela vai É. conseguir um projeto de R$ 1 milhão. Então, assim, eu costumo falar, quando você escolher o seu tema, escolha alguma coisa que você tenha prazer. É. Seja engenharia, arquitetura. Eu sou engenheiro e tenho prazer na questão da sustentabilidade, mas engenheiro não fala muito disso. Fala sim, seja inovador, né? Tenha prazer no que você está falando. Né? Que você vai fazer um trabalho fantástico e quem sabe você consiga, claro que isso tudo é muito direcionado, você vai chegar com o seu orientador e vai falar, olha, eu quero vender isso. E ele, com a experiência que tem, ou ela, sua orientadora, vai lapidar esse seu trabalho para ser colocado no mercado, sem dúvida. E não quer dizer que seja um trabalho prático, um trabalho teórico, conceitual, um trabalho de TCC, um artigo. A gente sabe que tem muita gente vendendo ideias em artigos, né? Então, Sim. o conselho que eu dou, faça do teu TCC, teu TFG, o seu primeiro emprego.
pensa que você vai vendê-lo, né? Então, em E relação claro, à galera da engenharia, tem muita gente, e eu acho muito legal, assim, que me procura para orientar TCC e que já é um caso, que já trabalha ou que já é um nicho de mercado. Eu acredito que o engenheiro, ele tem essa capacidade de visão diferente do arquiteto. Porque quando a gente está na faculdade de arquitetura, e isso eu digo quanto aluna que fui de arquitetura, a gente projeta coisas bem surreais. A gente projeta hospital, a gente projeta mansões. Inclusive, entre parênteses, eu fui estudar habitação de interesse social, que é o meu foco de pesquisa até hoje, e não trabalhei com nenhum tipo de habitação de interesse social na faculdade. Hoje eu acredito que seja diferente, porque eu tenho algumas amigas que dão aula para os cursos de arquitetura e já tem disciplinas sobre habitação de interesse social. Porque a realidade, gente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a realidade não é projetar hospital, não é projetar grandes centros de shopping, não é projetar grandes coisas, né? A nossa realidade é começar do início. Do início, do pontinho principal, projetar pequeno. Uma pequena casa, mudar um hall de alguma coisa, um saguão de um prédio, né? Então, assim, o arquiteto, a gente já viaja muito na faculdade, né? E é isso que o professor, ele precisa trazer a gente um pouco mais para a realidade. Agora, os engenheiros, eu já vejo que, lógico que sempre tem um meio perdido, mas a grande maioria, eles já têm algum trabalho em mente que é uma coisa que eles já vão abordar quando saírem da faculdade. Eu orientei muito gente que já tinha uma empresa de construção que queria falar sobre um determinado tema. Hoje a gente tá, eu dei uma olhada de alguns trabalhos aí, inclusive de duas alunas da Eliane e acho que da Cirlene, que estão falando exatamente sobre recuperação estrutural, sobre manifestações patológicas, são coisas que vão conseguir abordar e trabalhar depois que saírem da faculdade. Então, assim, essa sistematização do que fazer depois da faculdade, a gente já pode usar essa prática de projeto no TCC e aproveitando os professores que vocês têm, porque depois que você forma, gente, você é profissional. Então, apesar de que eu, por exemplo, eu tenho um canal aberto para os meus ex-alunos e vira e mexe eu ajudo alguém a fazer um orçamento, alguém fazer um contrato, né? Que a gente é professor e a gente é professor eternamente, né, Rafa? Então, a gente permanece sendo professor. E assim, conselho, inclusive, para os seus alunos de arquitetura que estão aí, usem, como o professor Rafa disse, usem esse TCC ou TFG, esse último trabalho, exatamente para ser o seu primeiro emprego, para você se dedicar àquilo ali. E aí, olha só, teve um menino até que comentou aqui, que eu ele não falando consigo que tem que ler ser um nada, tema, tá? tem que ser o que você gosta também, exatamente. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa se apaixonar pelo tema. Não pode ser um tema que você tenha, só gosto. Não, tem que ser um tema que você goste realmente. Porque com o passar do tempo você passa a odiar aquilo. E não é porque seu tema é ruim ou porque você é uma pessoa ruim, não é. Mas é porque quanto mais tempo você fica debruçado em cima de um projeto, em cima de um estudo, aquilo ali vai te demandando tanta energia que você, uma hora, você para para pensar, caramba, por que eu escolhi isso? Por que eu não escolhi um caminho mais fácil? Mas não é, todo mundo passa por isso, viu? Então, escolha um tema que você goste. E o Rafa falou muito bem também a questão de você inovar. Gente, a gente está cheio de coisas, de pessoas que fazem a mesma coisa sempre. Inovem, aproveitem esse tempo que a gente está vivendo. A gente tá numa ruptura muito grande. A gente está vivendo uma ruptura, tá? Inclusive histórica. A gente está vivendo a ruptura de que as pessoas estão dentro de casa. Tá todo mundo dentro de casa olhando para dentro. E aí, olhando mesmo, inclusive, a Fê acabou de entrar. Oi, Fê, beijo. A Fernanda é uma amigona e parceira. E eu tô falando de ruptura, tô falando de tecnologia, a Fernanda entra. Fernanda é maravilhosa, porque a Fernanda foi aquela live que você assistiu, ela fala sobre o Revit. E todas essas questões que estão vindo agora, que os nossos clientes já estão demandando da gente, que são tecnologias novas, que são projetos que você consegue visualizar de outra forma, que são 3Ds mais elaborados. Ontem a Fernanda fez uma história muito legal sobre a realidade aumentada. Então, teve um aluno dela que projetou, passou para o Revit, do Revit passou para um aplicativo, do aplicativo ele conseguiu projetar a construção no terreno com o cliente.
Se não Então, em me escala engano, real, o Astorga trabalha com isso, né? o A tese Astorga dele é também. sobre isso, né? Então, assim, aproveitem esse tempo para inovar, gente, para falar coisas diferentes, para não ficar mais no mesmo, né? Não adianta a gente continuar querendo inventar a roda, sendo que tem muita coisa ainda para a gente inventar. Então, na hora que vocês escolherem o objetivo de vocês, a gente já tem 3 dicas aqui, ó. Primeiro, você tem que ter prazer para você pesquisar, então tem que ser uma coisa que você se apaixone, tem que ser um tema que você goste. Inovar, né? Inovação é uma palavra que está em alta, mas é uma palavra que eu acho que não vai cair em desuso, porque a gente precisa inovar o tempo todo na vida da gente. E a terceira aí, que é a primeira coisa que o Rafa falou, é para vocês encararem esses temas de vocês como primeiro emprego, que realmente vai ser o que você vai se dedicar muito àquilo, né? Então, encara como primeiro emprego. E aí, se for uma proposta bacana, tenta vender, igual essa aluna do Rafa aí que ele estava dizendo. É, Não é isso, até, Rafa? Dani, pegando o gancho, entrou uma orientanda minha, né? Vai defender o trabalho dela, a pré-banca, a qualificação dela vai ser agora, a Fernanda. O trabalho da Fernanda, por exemplo, é muito interessante. É outra que me buscou pela questão da causa animal, né? Ela está elaborando um manual, né, de como adaptar a casa aos 5 pets mais acolhidos. Então, ela busca, por exemplo, a necessidade do dono, né, Uhum. do proprietário, ela busca a informação do especialista, por que aquele bichinho está fazendo aquilo que eu não gosto. E ela propõe uma intervenção arquitetônica na casa, né? E é o que eu costumo falar para ela. A cereja do bolo do trabalho dela é unir, tá? A estética, né? Quem quer ter uma casinha de cachorro no meio da sala? Para isso que serve a Uhum. arquitetura. Unir a estética à funcionalidade. E que funcionalidade é essa? É atender o pet, né? Que a princípio, ele é irracional. Ele vai fazer o xixi lá porque não adianta, ele não é como a gente civilizado. E aí ela está, nesse sentido aí, você estava falando de inovação, né? Tem muita coisa, gente. O segredo para a criatividade, a inovação, é você realmente buscar o que você tem prazer, o tema que você tem prazer, né? Por exemplo, o teu tema, Dani, tem sim, aqui a faculdade que eu dou aula, o curso que eu dou aula, tem uma disciplina de projeto só de habitação de interesse social. Só Muito legal. isso. Porque, assim, eu acho que a gente, como arquiteto, por mais que o mercado, né, ele nos exija, a gente sabe que tem um padrão da Caixa Econômica, é muito difícil aprovar um projeto de habitação de interesse social fora dos padrões, né? Aí a gente vê aquilo que acontece aí nas cidades do Brasil afora, aquele projetinho copia e cola, né? E aí fica sem alma, né? E você imagina uma pessoa que vai comprar um apartamento de habitação de interesse social, é o primeiro imóvel da vida dela, é o sonho da vida. E se você não inova, não faz uma coisa diferente, aquela pessoa vai pagar por aquilo para o resto da vida, com muito sacrifício, numa coisa que não Não é. vai se E sentir aí, pertencente, né? Porque esses ambientes eles exatamente. dificilmente se adequam às pessoas. Exatamente. E aí, puxando um gancho aqui para a pauta, né, falando disso, por mais que a gente seja inovador, né, eu volto a falar, ninguém consegue inventar a roda, né? Uhum. Sempre tem alguém que já comentou por esse tema. E aí eu vejo na pauta aqui que você preparou sobre a questão de relevância, né, do objeto de estudo e a revisão bibliográfica, que a gente chama de revisão de literatura. O que é a revisão de literatura, a revisão bibliográfica? Né? É você buscar alguém que comentou sobre o teu tema, né, falar sobre aquilo que a pessoa falou, o que aquilo vai ser importante para o seu trabalho, né? Comentar, para, por exemplo, uma banca ver que você está estudando o assunto, você não está assim aéreo, inventando nada, É. você está fundamentado em alguma coisa. E aí é quando você busca. E até tem um segredinho legal, ô Dani, que eu aprendi no meu mestrado, olha só. É um negócio chamado string, né? Que a tradução é corda. Né? Quando você às vezes a gente busca o Google é o mundo, né? Mas, por exemplo, para academia, não adianta pesquisar no Google comum, que tem muita coisa mentirosa, tem muita coisa ruim. Quer fazer uma boa revisão bibliográfica? Eu vou dar uma dica aqui. Você faz um string.
que são as palavras-chave que a gente busca, né? Hoje em dia tem isso muito popularizado no Instagram. A gente faz lá os hashtags, né? É. E forma uma frase para buscar aquele algoritmo de interesse que a gente tem. E aí você entra no Google Acadêmico e coloca as suas palavras-chave entre aspas. Né? Vamos lá, eu vou falar de inovação, é uma palavra minha. Boto entre aspas, boto o sinal de mais, na pesquisa mesmo, só que no Google Acadêmico. Inovação, aí, entre aspas, habitação de interesse social, mais, sinal de mais, vou relacionar com a minha forma de pesquisa, com meu tema de pesquisa. Aspas, forma, né? Aspas, partido arquitetônico. Aí você forma uma frase e quando você dá o Enter, o algoritmo do Google Acadêmico te leva a artigos, né, que tenham essa combinação de interesse e aí você começa a filtrar e buscar esses artigos, né? Excelente. Eu aprendi isso no meu mestrado, isso salvou minha vida, Dani, porque Mas você você imagina o sabe desespero. que é loucura, mas é a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula ou alguma orientação de TCC é aonde buscar a sua referência, gente. Gente, o Wikipédia não é Não é, fonte de referência para vocês, tá? E é não a é. primeira coisa que eu faço, porque a gente recebe muito isso. Você pode ler alguma coisa no Wikipédia? Pode. Vai lá, abre, lê e procura saber de onde saiu aquela fonte, tá? Então, por incrível que pareça, a aula número 1 é aonde eu vou buscar a minha referência. Então, gente, ó, Informação abre segura, né? a informação segura. Abre a página do Google, escreve assim, acadêmico, que vocês vão ser direcionados à página do Google Acadêmico, tá? O Google, que a gente pergunta qualquer coisa, tem uma página lá só sobre artigos, publicações, dissertações, teses, né? Só Meu sobre filho conteúdo acabou mais de entrar aí, relevante. Dani. Oi? Desculpa te cortar. Meu filho acabou de entrar, ó. Ah, legal. Bem-vindo. Então, assim, primeira coisa, olha lá, o Guilherme tá falando, Dani sempre fala isso nas aulas. Porque parece que eu morro um pouco quando eu pego o artigo de algum aluno ou alguma escrita e tá lá, Wikipédia. O Não é uma Pedreirão, fonte gente, teve segura. uma época que eu recebia tudo assim, pedreirão.net. Caramba! Tem uma página, pedreirão.net, que ela é ótima, que ela ensina assim, como levantar uma parede, né? Mas aquilo ali, gente, não é uma página técnica, né? Aquilo ali Pedreirão não de vai te pedreiro? ensinar. Pedreirão de pedreiro, pedreirão.net. É Não maravilhosa, conhecia. qualquer dia você Que entra, é bom, ótima. estou aprendendo. Mas, Obrigado. cara, isso aí não é fonte de pesquisa, isso aí é. Você quer levantar uma parede? Ok, vai no pedreirão.net e aprende. Agora, você vai fazer uma pesquisa séria, vai no Google, escreve acadêmico, encontra a página do Google Acadêmico. Ali vocês vão conseguir pesquisar o que vocês quiserem, tá? Mas, Isso pelo é o que amor a de Deus. gente, isso é o que a gente chama, Dani, de saber não formal, né? Não rechace a informação do pedreiro, porque ele sabe muito, né? Ele É, sabe na prática, né? É o saber não formal. Aí você, como engenheiro, como arquiteto, se formando, você busca, né, o seu saber formal, que é o seu saber teórico, une ao saber não formal dele e inova, né? Eu acho que é por aí. é. E entrando assim, fazendo um parênteses aqui, gente, também cuidado com o YouTube, tá? Sim, Porque o YouTube é uma plataforma maravilhosa, mas que no YouTube ele tem tudo de tudo. Então, assim, a gente tem voltado muito os nossos olhos para as coisas online, né? Cursos online e tudo. E aí, a pessoa que não vai pagar um curso online, ela quer aprender alguma coisa no YouTube. Vejam, não estou falando mal do YouTube. O YouTube ele é uma ferramenta maravilhosa se você souber filtrar essa informação, tá? Mas no YouTube, gente, tem muita informação desencontrada, tá? Eu tenho estudado um pouco nessa parte de marketing digital, né? Eu estava até falando com o Rafa. E existem alguns profissionais que eles ensinam a como você fazer um curso online, como você disponibilizar esse curso online, tá? Mas, gente, vocês não podem comprar curso online ou assistir videoaula de qualquer um, tá? Porque eu estudei, o Rafa estudou, a gente estudou para estar falando para vocês, para estar dando aula, a gente se graduou, a gente pesquisou, a gente está aqui para isso. Mas tem gente que vê a docência ou gravar o curso ou gravar um vídeo no YouTube como uma oportunidade, tá? E assim, não estou desmerecendo essas pessoas, mas cuidado com o que vocês pesquisam também no YouTube, tá?
E eu, de vez em quando, eu estou dando aula de AutoCAD, né? E agora mais do que nunca, porque é difícil você mostrar algumas ferramentas do AutoCAD sem estar presente, né? Então, de vez em quando, eu mando um link no YouTube de algum professor que está ensinando alguma coisa e posto. Mas cuidado com o conhecimento do YouTube, tá? Porque são vídeos que qualquer pessoa pode postar. Então, muito cuidado. E páginas que vocês podem pesquisar é .org, .gov. Quando vocês... Eu tenho recebido muito, nessa época de pandemia, muito gráfico e muito dado técnico que as pessoas não tiram da onde, não sei da onde que tiraram. Então, olha só, quer fazer um estudo de população, alguma coisa, vai no site do IBGE, vai no PNAD. O PNAD é aquela pesquisa que ela é... Todo ano a gente tem uma pesquisa de amostragem. Ela não é um censo, não é uma coisa que vai bater na sua porta, é uma pesquisa de projeção. Mas o PNAD me ajudou muito na minha dissertação. Então, pesquisa no IBGE, tá? Pesquisa no IBGE, pesquisa no PNAD, pesquisa em sites.org.gov, pesquisa em sites de revistas científicas também é interessante. Mas cuidado com essa fonte de pesquisa de vocês, viu? Foi um desabafo, Rafa, desculpa. Nada, que isso. Eu não sei quanto tempo que a gente tem, né, Dani? O que é A bom gente dura está aqui um pouco. tempão já, né? Mas vamos seguir. Eu tô É, com tempo. Você tá com tempo? tenho tempo. Eu tenho uma orientação às 19, mas até lá tá tranquilo. Não, dá tempo. Vamos lá. Uma coisa assim que é legal falar, Dani, assim, eu não sei se você passa por isso aí, né? Aqui a gente tem muito problema do aluno entender o que é um objetivo e que são objetivos específicos de uma pesquisa, né? Por exemplo, aluno de arquitetura em TFG prático, né? Qual é o seu objetivo principal? É projetar um quarto que tenha, estou olhando para o meu quarto aqui, estou dando um exemplo, um quarto que tenha uma TV, né? Assim, assim, assada, aí você está mostrando até a tua TV aí, legal, Eu não gostei sei, também. eu tô apertando aqui para curtir, aí vira minha câmera, não sei por Um quê. quarto que tem uma TV, né, de LCD ou de LED, a parede branca, e que no oposto tenha quadros assim, assim, assado. Pronto, meu objetivo geral. Aí o meu objetivo específico é tornar esse ambiente muito aconchegante, tornar esse ambiente iluminado, Isso não é objetivo específico, gente. Isso é consequência de uma possível, né? Na verdade, todo projeto ele é especulativo, né? A não ser, eu tenho alunos, né, que você já tenha contrato para executar a obra, né? Eu executei, vou executar a obra, então eu vou aproveitar e fazer meu TFG com o contratinho que eu tenho. Tem muita gente, como você falou, tem muito engenheiro aí Aham. que faz projetos que já está no mercado. Então, gente, objetivo geral de pesquisa é o que você quer alcançar, né? Eu quero fazer isso. E objetivos específicos são o quê? Quais as etapas que eu tenho que cumprir para chegar no meu objetivo geral? Vou dar um exemplo, né? Até a menina a Tayana me orientando da passagem verde, eu acho que está aí assistindo a live, né? Que ela teve que buscar os engenheiros aí. Muito legal. Então, por exemplo, qual o objetivo? Vou falar do trabalho da Tayana, né? Objetivo principal: projetar uma passagem verde sobre uma viaduta, um viaduto, desculpe, sobre uma estrada, né? Com fins de evitar atropelamento de Animais. animais silvestres e poupando a vida humana, porque é um acidente sério, né? Aí, quais os objetivos específicos da Tayana, né? Dando um contexto. Ela tem que, primeiro, entender como é que funciona o sistema de estradas brasileiro. Depois ela tem que ver se o trabalho dela é relevante e ver qual o número de animais atropelados no Brasil. Esse é um outro objetivo específico dela. Depois pesquisar qual a rodovia no Brasil que tem mais acidentes registrados. Depois ela quer pesquisar, são objetivos específicos, quais os animais silvestres mais atropelados, né? Se são grandes, se são pequenos. Isso vai impactar no objetivo geral dela. Então a gente tem esse problema muito nos trabalhos, sobretudo nos trabalhos de arquitetura, de o pessoal não entender o que é objetivo geral específico. É simples, objetivo geral que você quer alcançar. Objetivos específicos são as etapas que você tem que cumprir de informação, de dados, né, que você tem que colher para chegar àquele teu objetivo geral, entendeu? É. E aí